Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? A votação do relatório da CPI do crime organizado provocou polêmica e mobilizou a base governista para derrubar o texto, que pediu o indiciamento de 3 ministros do STF e do Procurador-Geral da República por crime de responsabilidade. Apesar de citar essas autoridades, o relatório deixou de fora o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, políticos e até as facções criminosas. Os ministros do STF reagiram e o presidente do Senado criticou o que chamou de agressão permanente às instituições. A reportagem é da Larissa Lopes. Após manobra do governo, o relatório da CPI do crime organizado foi derrotado por 6 votos a 4. Para conseguir barrar o parecer, a base aliada agiu e trocou 2 senadores favoráveis por outros 2 que votaram contra o texto de Alessandro Vieira. O relatório provocou tensão com o STF por ter o pedido de indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os ministros citados e o próprio Supremo repudiaram os indiciamentos e falaram em abuso de autoridade. Falando de caso Master, o jornal O Globo teve acesso ao conteúdo de mensagens trocadas entre o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o então presidente do Banco de Brasília. Em junho do ano passado, Ibanez cobrava um desfecho para a operação de compra do Master. A Ana Carolina Tomé tem os detalhes. Mensagens do celular de ex-presidente do BRB mostram que Ibanez Rocha o pressionou por desfecho na compra do Master, diante de desgaste e demora nas negociações. O conteúdo de 2025 foi extraído do WhatsApp pela PF. Agora a polícia analisa mais informações do telefone de Paulo Henrique Costa, então presidente do banco, que podem contribuir para as investigações. Procurados, Ibanez e Paulo Henrique negaram pressão para o fechamento do negócio com o banco de Daniel Vorcaro. Você se lembra daquela promessa de campanha do presidente Lula de regulamentar o trabalho por aplicativos? Pois é, o governo recuou e pediu a retirada de pauta desse projeto. O tema foi discutido numa reunião entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota. O principal impasse é o piso de remuneração para os entregadores, que inclusive realizaram protestos em várias capitais do país nessa terça-feira. O novo ministro das Relações Institucionais, deputado José Guimarães, não deu uma data para retomar as discussões sobre o tema. A prioridade do governo agora é o fim da escala 6x1. A gente volta já já com o Giro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu a possibilidade de que uma nova rodada de negociações com o Irã ocorra no Paquistão ainda nessa semana, segundo o jornal americano New York Post. Nessa terça-feira, teve início uma rodada de negociações entre Israel e Líbano, pela primeira vez em décadas. A Karina Almeida atualiza o noticiário internacional. Os Estados Unidos disseram ter bloqueado a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, enquanto a imprensa americana citou embarcações que furaram o bloqueio com rastreadores desligados. O presidente Donald Trump disse ter sido procurado pelo Irã para uma retomada das negociações. Nesta terça, Israel e Líbano tiveram as primeiras conversas desde o início da guerra, mas sem o compromisso de um cessar-fogo. O embaixador israelense nos Estados Unidos disse após o encontro que houve conversas para uma fronteira claramente delimitada entre os dois países. O Hezbollah não participou das conversas e não se manifestou a respeito. O governo americano divulgou uma imagem do ex-deputado federal Alexandre Ramagem após ser preso por agentes do Serviço de Imigração, o ICE. A imagem, chamada de mugshot, aparece ao lado do nome do ex-deputado no site oficial do departamento. Embaixo dessa imagem há a indicação de que ele foi preso por questões ligadas à imigração. Ramagem está em uma cela separada de outros detentos no Departamento de Correções da Polícia de Orange County, em Orlando, na Flórida. As autoridades brasileiras preparam um relatório com informações e documentos para tentar acelerar o processo de deportação. Faltando cerca de 6 meses para as eleições, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral para um mandato de 2 anos. Portanto, estará à frente da Corte na próxima eleição presidencial. A ex-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, antecipou a troca de comando na Corte.
O Igor Cardim acompanhou. O ministro Cássio Nunes Marques foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral e vai comandar as eleições de outubro. Ele terá mandato de 2 anos e assume no lugar de Carmen Lúcia, que antecipou sua saída. A votação foi simbólica, com 6 votos para Nunes Marques e 1 para André Mendonça, escolhido vice-presidente. A posse deve ocorrer até o fim de maio, marcando o início da nova gestão na Justiça Eleitoral em ano de pleito geral. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E se puder, dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro!